Nós que agradecemos, então, a essas boas vibrações para que realmente a gente possa estar no amparo da espiritualidade e, assim, deixar falar também o nosso próprio coração, para que não seja apenas uma mensagem expositiva, mas que a gente possa interagir em conjunto nesse aprendizado tão maravilhoso que é o do Evangelho do nosso Mestre Jesus, falando hoje desse assunto do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer um convite a vocês, um convite assim para que vocês possam olhar hoje sobre um novo ponto de vista, uma perspectiva de vida, talvez mudando alguns conceitos, principalmente daqueles que estão vindo pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos, daqueles que ainda não têm ainda um conhecimento mais profundo da doutrina, daqueles que estão começando agora essa compreensão, que estão buscando envolver o coração nesse consolo que a doutrina nos traz. Então, que a gente possa ter hoje uma abertura maior na nossa mente, no nosso coração, para que esse ponto de vista mude um pouquinho em relação a esse tema tão importante para nós, porque nós vamos ver aí no decorrer da nossa fala aqui, nós vamos ver a importância que tem para nós essa mensagem dizendo aí, meu reino não é deste mundo. Então, o quanto é importante termos uma consciência sobre aquilo que Jesus quis dizer com essas palavras, para que se abra realmente o nosso entendimento, a nossa fé, a nossa coragem perante a vida. Então, muita gente confunde essas palavras, né? Ponto de vista, postura, opinião, educação, crença, valores, perspectiva, princípios. São símbolos fortes, porque a gente já traz muitas vezes essas crenças, esses valores incrustados em nossos corações. E mudar essa visão, essa perspectiva de olhar as coisas, as mensagens, as lições, principalmente a do Mestre Jesus, vai fazer com que o nosso coração aceite melhor a mensagem, compreenda o consolo que ele nos oferece. Né? Então, é importante que a gente busque, às vezes, rever alguns valores daqueles que a gente está trazendo no coração, na nossa vida, todos os dias. Muitas vezes, talvez equivocado, ou talvez distraído, mas a partir do momento em que a gente começa a enxergar de outra forma, a gente começa a mudar também o nosso sentimento, até a nossa maneira de ver e vivenciar a vida aqui na Terra. Tão importante para nós. Porque muitas vezes a gente fica resistindo às mudanças, falando, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito mais, já estou muito velho para mudar, eu acredito nisso e acabou. Então, quando a gente se limita dessa forma, a gente realmente não está aberto a tantos conceitos que mudam a nossa visão, que ajudam a trazer para nós o consolo que a gente precisa, principalmente diante de um mundo que está aí, às vezes cheio de tribulações, de dificuldades, de problemas, de turbulências, que muitas vezes a gente não consegue explicar. Não consegue explicar porque a gente sempre está vendo por um ângulo, talvez, diferente daquele que o nosso mestre gostaria que a gente começasse a enxergar. Por isso o nosso convite para essa mudança desse ponto de vista, dessa análise diferenciada, para que a gente entenda o Evangelho da maneira como Jesus queria realmente nos trazer. Para que essas palavras possam trazer consolo, às vezes a gente tem que quebrar alguns paradigmas, algumas situações que a gente está trazendo dentro da gente. Muito incrustada, porque nós somos espíritos eternos. E por conta disso, muitas vezes a gente está aí repetindo encarnações e encarnações, trazendo o mesmo ponto de vista, e não está se deixando realmente amoldar ao Evangelho da maneira como o Mestre gostaria, né, de adentrar o nosso coração. Mas aqui está o porquê que é importante mudar. Nós vamos, de uma maneira bem simples, falar para vocês observarem esse quadro preto. O que vocês estão vendo?
apenas esse quadro, não é verdade? Um quadro preto, se olhando assim de frente, esse quadro preto aí. Mas, a partir desse momento, a gente pode começar a observar melhor. Se eu mudar o ângulo, o que a gente vê agora? Uma caixa preta, mas com uma das suas laterais verde. Talvez agora as nossas escolhas possam mudar vendo dessa forma. Porque quem vê apenas um ângulo de uma questão, apenas de um lado, apenas na primeira impressão, é aquela que eu estou vendo. O próprio Allan Kardec, na Gênese, ele nos fala desse respeito. Em relação aos médiuns, principalmente, ele fala que se um médium, né, me desculpe, era no livro dos médiuns, se o médium ele olha, ele tem uma visão ali naquele momento, uma vidência, e ele está olhando apenas um lado daquela vidência, uma parte daquilo que ele enxerga, ele só está enxergando aquele lado. Se um outro médium está ao lado e está vendo o outro ângulo desse mesmo objeto, desse mesmo quadro, ele está vendo de uma outra forma. Os dois estão errados? Ele pergunta. Não. Estão vendo de ângulos diferentes. A mesma coisa, o mesmo objeto, o mesmo quadro, apenas vendo de forma diferente. Então, é bem interessante essa questão para a gente também analisar, às vezes, esses ensinamentos que a gente tem dentro do Evangelho e que cada um tem a sua interpretação, a sua maneira de enxergar e de ver. Mas quanto mais nós buscamos o conhecimento, quanto mais nós buscamos aprofundar nesses conhecimentos, mais luz se faz dentro de nós mesmos. E é isso que é importante a gente lembrar, para que a gente possa estar maleável, né? Sempre aberto para aceitar essas mudanças. E a doutrina espírita, apesar de já estar aí conosco há mais de 150 anos, ela sempre está trazendo para nós essa questão dessa novidade para aqueles, principalmente, que estão chegando agora, ou aqueles que ainda não se aprofundaram nos ensinamentos, nas obras básicas. Além disso, né, a gente já pode ver agora um outro ângulo dessa questão, ou seja, essa caixa a gente já pode dizer que ela é colorida. Até aí, né, nós estamos vendo vários ângulos dessa mesma questão. Então, pensando melhor, a gente percebe oportunidades diferentes das do quadro preto. Já não é mais aquela simples visão daquele quadro único, mas várias situações ao mesmo tempo que podem ser nos oferecidas, dependendo da maneira que a gente vê. Então, mudar o ponto de vista não é abandonar uma visão, é aperfeiçoá-la. É estar aberto a um novo modo de ver, uma nova ótica, uma ótica que talvez vai mudar a nossa confiança em Deus, vai começar a nos dar mais aquela fé robusta que a gente precisa para que a gente passe pelas dificuldades. Então, quanto mais nós vamos conhecendo e compreendendo a doutrina espírita, mais luz se faz dentro de nós para que todas essas situações que a gente vivencia no dia a dia sejam bálsamo, compreendidas dessa outra maneira de ver a vida, de enxergar, né? Sobre o novo ponto de vista que está também dentro desse nosso evangelho, aonde nós vamos perguntando aí, né? Se a gente pode mudar e ver de outra forma, por que não começar a aproveitar a oportunidade? Vamos aproveitar então, junto com os espíritos amigos que nos chamam para uma nova visão dessa vida maior com Jesus. Aí ele nos fala aqui, em João, no capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. As palavras de Jesus nos falando que ele iria enviar esse Consolador e que ia lembrar-nos de tudo aquilo que ele vos tem dito. E quem é esse Consolador? A doutrina espírita, trazendo-nos toda essa maneira de enxergar sobre o ângulo espiritual das questões que Jesus veio nos mostrar. Enquanto nós conservarmos a nossa visão sobre o ponto de vista material, nós vamos perder o significado maravilhoso que a doutrina nos traz. Vamos perder aí muitas das nuances dos ensinamentos de Jesus e não vamos ter conforto. Porque o conforto, o consolo, como nos é prometido Jesus,
ele vem da compreensão. Quando nós não compreendemos o porquê das coisas, nós sofremos, nós nos entregamos ao desespero, nós não conseguimos entender o porquê daquilo que nós estamos passando. As dificuldades parecem que têm um peso muito grande, você carrega elas assim com uma dificuldade enorme. Muitas vezes blasfemando, muitas vezes se revoltando, se rebelando contra Deus. Por não compreender a justiça divina. Por não compreender principalmente os princípios que a doutrina espírita vem nos ensinar. Falando da reencarnação, das vidas sucessivas. Falando que somos espíritos eternos. E se eu perguntasse para vocês agora, quem é você? O que vocês responderiam? Não tem ninguém aqui para eu perguntar do meu lado, vou ter que perguntar direto para vocês. Quem é você? Vocês responderiam o nome de vocês? Por exemplo, eu vou pegar a minha amiga ali, a Sueli. Você é a Sueli? Tem certeza? Então, ela não tem certeza. Vocês acham que ela é a Sueli? Ah, muito bem, olha. Peguei a pessoa certa, tá vendo? É exatamente essa a resposta. Estou Sueli. Estamos, nesse instante, com uma individualidade, com um corpo físico, vivendo aqui, nessa bendita escola, aprendendo um pouquinho mais nessa encarnação. E os espíritos nos falam que a Terra, olha só, a Terra, ela é uma escola, um hospital e um presídio. Isso mesmo. E aí? Quem que está na escola? Os aprendizes. Quem que está no presídio? Os criminosos, os infratores da lei. Quem que está no hospital? Os doentes. Jesus não disse que veio para os doentes? Não somos nós? O divino médico das almas, que veio trazer o consolo, a fé, a esperança. Mas será que nós entendemos esse mestre? Talvez como Sueli, como essa pessoa do agora, do hoje, simplesmente achando que somos essa pessoa, nós não vamos compreender o mestre. Mas quando nós percebemos que nós não somos, mas estamos momentaneamente encarnados com essa individualidade, nós vamos perceber que essa mudança, esse ponto de vista aí, também vai se modificar para que entendamos melhor os ensinamentos. Então, nesse instante, eu não sou. Eu estou mãe, eu estou filha, eu estou mulher, mas eu não sou, porque eu sou quem? Um espírito eterno, em aprendizado aqui na Terra, talvez trazendo também nessa prisão, que é a Terra, ou nesse hospital, as minhas deficiências, as minhas dificuldades, como todos nós que aqui estamos. Então, quando nós começamos a enxergar dessa maneira, as coisas vão se modificando. Porque como criminoso perante a lei, é alguém, a gente bem sabe, que cometeu um delito. Aquele que cometeu um delito, ele tem que reparar. Não tem? Então, nós sabemos que a Terra também é um planeta de prova e expiação, aonde nós também estamos aqui reparando e expiando, trazendo aqui todas as nossas dificuldades, as nossas dores, sofrimentos que muitas vezes são um pouquinho dessa expiação, um pouquinho das provas que vão fazer com que nós escolhamos o caminho a seguir. E nós podemos escolher sermos felizes com o conhecimento espiritual, abrindo a nossa consciência, ou podemos escolher continuarmos entristecidos, magoados, chateados, nervosos, infelizes, trazendo apenas aquilo, olhando apenas da maneira do ângulo material. Sem compreender o que está acontecendo conosco, é fruto da nossa própria situação, daquilo que nós mesmos fizemos. Ninguém fez por nós. Jesus nos disse bem claramente, a cada um segundo as suas obras. Então não tem transferência.
de situação. Quando nós transgredimos a lei, ela vai, com certeza, bater na nossa porta e vai fazer a cobrança. E essa cobrança vai estar em nós mesmos. Os mecanismos das leis divinas são tão perfeitos que não precisa de juiz, não precisa de outra criatura para vir nos acusar. Nós mesmos vamos fazer isto quando a nossa consciência começar a despertar. Principalmente quando, no mundo espiritual, as pessoas começam a fazer aquele balancete daquilo que ela conseguiu amealhar e daquilo que ela deixou passar. Daquilo que ela, muitas vezes, preferiu acumular para uma nova encarnação. Então, quando nós estamos aqui entendendo de uma outra forma, percebendo a importância daquilo que Jesus nos fala, com esse Consolador maravilhoso que vem nos mostrar essa questão de meu reino não é deste mundo, já começamos a olhar de uma outra forma. Talvez de uma forma que Pilatos, quando está com Jesus, não conseguiu ver e nem enxergar. Porque Jesus foi até Pilatos no momento em que ele estava sendo perseguido e o prenderam. E naquele instante, Pilatos pergunta para Jesus: és, pois, rei? Jesus lhe responde: desculpem. Pilatos perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Aí ele diz: diz-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Olha só, as palavras de Jesus para Pilatos. Porque naquele momento, Pilatos representa o que exatamente? O reino da terra. Aquele reino temporário, o poder transitório. Ele não representa o reino divino, representa? De maneira alguma. É aquele reino conquistado pelo temor, pela imposição, pelo uso da força. Jesus não representa este reino. Então, por isso ele diz: meu reino não é deste mundo. Desse mundo onde os homens ainda não compreenderam a verdade universal, a verdade fraternal, aonde se dão as mãos, aonde se iluminam e se ajudam mutuamente. O meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino de paz, de amor, pautado na fraternidade e solidariedade universal, aonde ele vem mostrar a importância dessa autoridade moral e espiritual que ele possuía. Por que a gente fala de autoridade moral e espiritual? Não poderia só falar autoridade moral, como muitas vezes a gente enxerga? É aquela autoridade moral que Jesus tinha. Mas a gente acrescenta essa autoridade espiritual, porque nós vimos que a evolução ela não só se dá no campo da moral, ela também se dá no campo espiritual. Quando a gente compreende essa evolução no campo moral, o que a gente pode dizer sobre ela? A gente pode dizer que aquele que segue todos os ensinamentos, a ética moral, ele está evoluindo moralmente. Ele não faz mal ao seu próximo, ele procura respeitar o pai, a mãe, as leis aqui da terra. Ele já está realmente sendo uma pessoa boa. Mas vamos lembrar que no capítulo aqui, vou ler um pouquinho para vocês, no capítulo 16, aonde Jesus tem um diálogo com um rapaz que lhe chega e pede para segui-lo, ele fala a seguinte forma para esse moço. Então, Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna. Desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato,
julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos, e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer-se do que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo. Não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe. Mas não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. E aí nós completamos essa questão de evolução espiritual, quando aquele que já está focado na vida espiritual, ele sabe que está aqui passando, de passagem. Ele sabe que ele não vai levar nada daquilo que aqui está de material. Tudo que ele vai levar para o mundo maior é justamente os bens do espírito. Ele não vai poder levar casa, carro, palácio, nenhum tipo de construção material, nenhum dinheiro. Ele tem que levar as conquistas do Espírito Eterno. Quais são as conquistas do Espírito Eterno? Primeiramente, a gente pode dizer assim, as virtudes. Essas são as reais conquistas do Espírito. O bem que ele faz, o amor que ele distribui, a caridade que ele pratica, essa caridade praticada com o verdadeiro amor, com aquela intenção de ser útil de fato. Não como moeda de troca, mas aquele que já sabe se entregar ali sem o egoísmo. Não está pensando nele, ele já está pensando no próximo porque ele já ama esse próximo. Então, a partir desse momento, nós podemos dividir aí a evolução moral, que muitos já possuem, muitos já estão buscando se corrigir, pautar a sua vida nessa ética, até dentro das leis que são aqui da própria civilização, essas leis do mundo, as leis civis. Mas e quando a gente fala de lei espiritual, lei divina? Ela transcende tudo isso, porque à medida que a gente vai evoluindo, nós não vamos precisar das leis civis, porque nós vamos nos pautar pelas leis divinas. Mas como nos pautarmos nessa lei divina se eu não consigo enxergar esse mundo que Jesus fala? Não consigo. Os cristãos, ainda têm essa dificuldade de enxergar essa questão que Jesus propõe. Então, na chave da vida futura, eu tenho que fazer 2 vezes isso, assim, está todas as nossas respostas. Esse ensinamento, quando Jesus nos fala da vida futura, ele dá a chave de todos os seus ensinamentos. Olha a importância, Kardec coloca esse meu reino não é desse mundo, essa passagem, justamente no início do Evangelho. Nós estamos falando desse capítulo 2. Por quê? Porque ele coloca ali essa base central para que a gente vá desenrolando a compreensão. Porque primeiro ele fala de toda a questão anterior, onde ele mostra a importância de como trouxe Moisés os ensinamentos, da própria linguagem de Jesus, trazendo a lei de amor, e fala do Espiritismo, que é esse consolador, abrindo uma nova era, uma nova visão para aqueles que estão abertos, como o próprio mestre fala. Ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver, desculpem-me. Então, tudo isso mostra que se nós buscarmos mudar o nosso ponto de vista, nós vamos começar a enxergar e entender melhor o que o mestre está nos mostrando aqui. E aí ele fala que a vida futura justifica todas as anomalias terrenas com a justiça de Deus, essa justiça divina. Todas as máximas do Cristo falam desse princípio. É o objeto das nossas maiores preocupações aqui na Terra, deveria ser a vida futura. A gente deveria estar focado constantemente na nossa visão de Espírito Eterno. Porque quando a gente sai
dessa visão, a gente se distrai e muitas vezes se ilude. Ele deve ser esse alvo de todos os homens, para onde vai caminhar a humanidade, toda a nossa humanidade. Um dia chegará a esse mesmo ponto. Aqueles que estiverem dispostos vão chegar no mesmo ponto. Esse ponto de evolução e pureza, tendo o nosso mestre como modelo e guia. É a razão de ser maior da parte dos preceitos da moral ensinada pelo Cristo. E se nós não crermos na vida futura, não dá para enxergar essas recompensas que Jesus promete. Como que a gente vai encontrar recompensa se eu quero as recompensas aqui da terra? Se eu desejo ser melhor que o outro, que o meu irmão, se eu desejo ter mais do que ele, se eu desejo passar por cima dele para conquistar alguma coisa, se eu só vejo agora a minha parte material, eu quero possuir e possuir e possuir, e não ser, deixando de lado esse ser. Então, enquanto mais a nossa visão está voltada para a matéria, mais difícil fica essa compreensão. Enquanto eu estou ocupada com os bens terrenos, trabalhando desesperadamente para conseguir algo melhor, é errado isso? Não, de maneira alguma. Mas quando a gente passa do limite, quando a gente abusa, quando a gente sacrifica a vida futura, a nossa vida espiritual como espírito eterno, em favor dessa vida material, será que nós estamos ganhando com isso? Quando a gente perde noites e noites de sono para aumentar a fortuna, e esquece de aumentar o amor, os sentimentos, trabalhar esse orgulho, diminuindo cada vez mais o egoísmo, às vezes perdendo a oportunidade de conviver com os nossos familiares, com os nossos filhos, não os vendo crescer, não compartilhando com ele as alegrias que poderíamos compartilhar. Quando a gente, às vezes, abre mão de pequenas coisas, de coisas tão simples da vida, para a gente dar valor a algo que a gente não vai poder carregar para lugar nenhum. Será que esse deveria ser o nosso foco? Será que é isso que nós estamos fazendo hoje? No momento em que a gente se esquece que é o Espírito Eterno, que precisa buscar tudo o que é de riqueza para esse Espírito? Enquanto nós estivermos, então, focando nessa parte material, nós vamos perder o essencial do Espírito. E principalmente diante das situações em que o nosso livre-arbítrio vai ser exercitado. Em momentos que eu tenho que escolher. Por exemplo, eu tenho uma situação em que eu vou ter ali uma proposta de emprego. Mas nesse meu emprego, por exemplo, eu vou ganhar muito bem. Vou ficar super bem financeiramente. Mas ele vai, de alguma maneira, me corromper. Eu vou ter que fazer algo que eu não gostaria. Como induzir pessoas, como ludibriar ou enganar, ou fazer algo contrário àquilo que às vezes até a minha própria consciência está me mostrando que não é legal, que não é adequado. Como que fica a nossa posição diante desse fato? A gente prefere o emprego, que às vezes vai nos iludir, nos distrair da nossa caminhada espiritual, ou a gente vai escolher o Espírito Eterno, vai abrir mão de ganhar um pouco mais, mas de nos perdermos no caminho diante das ilusões? Qual é a nossa escolha? Muitas vezes a gente se perde nessa hora. Porque a gente começa a se justificar. Ah, mas se eu ganhasse um pouquinho mais, eu poderia pagar aquela faculdade para o meu filho, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, trocar de carro, dar uma vida melhor para não sei quem. E aí a gente vai puxando uma lista de coisas que nós gostaríamos de conquistar. Mas vai valer a pena sacrificar o espírito? Sabendo que estamos aqui justamente para conquistar a nossa evolução espiritual?
que vamos ser cobrados lá na frente, talvez até recebendo de volta, com toda a força, a reação dessa ação praticada, das ações que vamos praticar diante dessas tentações, porque Jesus nos fala das tentações. Somos tentados. Tantas coisas nos fazem assim encher os olhos da matéria. Aquela coisa que vai ser passageira, que a gente vai ficar ali realmente tentado em fazer, né? Porque parece que vai me satisfazer. Mas satisfaz um homem velho. Aquele homem que ainda está querendo as paixões, que ainda se satisfaz com ela, que se compraz nessas paixões. Mas e um homem que deveria estar se renovando perante o Evangelho de Jesus? Não vai acordar nele algum alerta, alguma coisa que vai fazer com que ele pense 1, 2, 3 vezes? Se ele conseguir resistir, que bom. Porque tentação é para que seja resistida mesmo. Porque senão, cadê o nosso crescimento? Se a gente não for tentado, aí nós vamos fazer igual a simbologia da Eva. Porque nós sabemos hoje que isso é um símbolo, né? De sermos tentados ali naquele momento em que você vê ali uma coisa tão bonita aos seus olhos e você sucumbe àquela tentação. Mas quando nós escolhemos a melhor parte, tudo muda. Porque a gente pode não ter toda aquela regalia, aquele conforto que a gente gostaria, mas a gente vai ter a consciência tranquila, em paz. A consciência que vai poder deitar lá no travesseiro e vai ficar tranquila. Não vai precisar se preocupar com nada. Vai poder respirar aliviado por ter conseguido. E tantas as provas que a gente tem aí na nossa caminhada, não são justamente para o nosso crescimento? É o momento da gente exercitar em escolher entre justamente aquilo que vai fazer bem para o corpo ou aquilo que vai fazer bem para o espírito? As provas são isso para nós. Aquela escolha em que o espírito tem que optar pelaquela coisa passageira e transitória ou por algo que vem realmente nutrir o espírito, que vem realmente fortalecer o espírito, que vai fazer com que ele tenha força, coragem diante das situações. E que quanto mais a gente se alimenta do que é bom, do que é real para o espírito, mais confiança, mais força esse espírito adquire para as novas caminhadas, para as novas lutas que ele vai ter que enfrentar. Porque a gente não iluda, senão, porque Jesus fala claramente, a felicidade não é deste mundo. Não é. Aqui nós vamos encontrar todas as dificuldades até que a gente se melhore, até que todos nós possamos nos melhorar. Então, por que ele fala a felicidade não é deste mundo? Porque nós não falamos lá no início que a Terra é uma escola? Que ela é um hospital? Uma prisão? E nesse sentido, o que tem nesses lugares? Na escola, sempre as provas, sempre as lições que são necessárias para esse crescimento. No hospital, as doenças, as dificuldades, o sofrimento. Na penitenciária. Também irmãos que estão em dolorosas provações e dificuldades, muitas vezes até em dolorosas expiações. Então é isso que nós temos na Terra, por enquanto. Enquanto ela não se modificar com a mudança que vai ser operada em nós, não vamos nos enganar, tem que ser começada por nós mesmos, essa mudança, nós vamos continuar no sofrimento. E já podemos fazer isso enquanto outros ainda andam para trás? Claro, devemos. Principalmente quando o conhecimento vai batendo a nossa porta. É importantíssimo que nós possamos já colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Já fazendo as nossas escolhas baseados na visão espiritual, nessa ótica que a gente está adquirindo aqui na casa espírita. Com esses ensinamentos que vêm nos acordar, despertar a consciência para essa nova situação, para essa nova oportunidade que estamos tendo. Todos somos capazes de realizar essas mudanças, se quisermos, quando a nossa vontade está firme,
quando a gente confia em Deus, nós estamos conseguindo vencer as dificuldades. Todo cristão, de certa forma, ele crê na vida futura, mas sempre com essa ideia vaga e incompleta. Porque enquanto ele não basear-se exatamente naquilo que Jesus fala, através daquele conceito que a doutrina espírita vem nos falar, nós vamos ficar duvidando dessa vida futura. Os nossos pensamentos vão ficar voltados para esses bens terrenos, para as dificuldades, para os problemas. Né? Nós vamos estar só buscando exatamente nos prendermos à matéria. Muito mais. Então, faz de tudo para conquistar alguma coisa, mas isso acaba trazendo pesar, dificuldade, problemas maiores, dores. Muitas vezes a gente consegue se torturar diante de todas as coisas da matéria. A gente percebe que até as próprias crianças tão pequenas já se rende à mídia, que vem trazer aqueles brinquedos mais bonitinhos, mais envolventes, e eles querem mais e mais e mais. Então, o espírito em si, ele já traz essa vontade de se iludir enquanto ele perde aquela lucidez que ele tem enquanto no plano espiritual. A partir do momento em que ele veste aquela veste física ali, quando ele está na veste física, na matéria, ele acaba esquecendo dessa condição de espírito. E é onde ele acaba se perdendo. Porque o corpo ele é um imã tão forte para nós, que ele acaba cerceando essa liberdade do espírito. Então o espírito ele tem que sobressair-se. E como ele se sobressai através de tudo isso? Nutrindo-se com a oração, que é a nossa fonte maior. Quando nós nos nutrimos com a oração, nós podemos perceber que nós ganhamos força, fé, coragem, um afago da espiritualidade, um afago de Deus. E todos nós temos um reservatório divino aí ao nosso dispor. Muitas vezes a gente não busca essas energias que estão ao nosso dispor. A gente gostaria que ela caísse até nós, que ela viesse até nós. Mas quando a gente busca, muda tudo. Porque nós já estamos mais conscientes que temos essa oportunidade. Não tem privilégio na lei divina. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos os espíritos. E a partir dessa lei de evolução, cada um, tendo o mesmo ponto de partida, faz a sua história. Faz a sua trajetória. Então ele é responsável único por aquilo que ele está conquistando. Por aquilo que ele está deixando também de conquistar. Por aquilo que ele está negligenciando. Que ele está deixando para depois. Alguém vai sofrer mais com isso do que ele mesmo? Não. Só ele mesmo. É claro que vão ter mãos amigas que talvez, como uma mãe, que estava como uma mãe, que não deixou, deixou aquele sentimento, tocar-lhe o coração. São amigos que vamos fazendo aí, no decorrer das encarnações, vão estar olhando por nós, sim. Mas não vão poder fazer por nós, porque quando alguém faz por nós aquilo que nós temos que fazer, nós deixamos de aprender. É igual quando uma mãe, o filho traz uma atividade escolar lá na casa e fala assim, mãe, eu não consigo fazer. Aí a mãe, ao invés de ensinar, buscar ali, orientar esse filho, ela vai lá e faz a atividade escolar para o filho, a tarefa. O que esse filho realmente aprendeu? Nada. E na hora da prova, o que vai acontecer? Ele vai saber? Não vai. Com essa simples questão, nós podemos comparar com a nossa vida aqui na Terra. Se alguém fizer por nós, se Deus fizer por nós, se Jesus fizer por nós, se alguém fizer por nós, se os espíritos amigos fazem por nós, porque muitas vezes a gente chega na casa espírita achando que é isso que vai acontecer, que os irmãos vão resolver os nossos problemas e nós vamos ficar livres. Mas aí não há crescimento, não há melhora do espírito, daquele ser que está ali em aprendizado. Então o que eles vão fazer? Vão nos auxiliar. Vão nos ajudar a carregar a cruz, como tem o mesmo simbolismo lá de Cirineu, carregando a cruz de Jesus. Mas vai ajudar
Não vai fazer por nós. Então quem tem que fazer por nós? Nós mesmos. E olha aí de novo, a responsabilidade em nossas mãos. Então quando acontece algo conosco, que nós não gostamos, que nós não estamos satisfeitos, quem é o verdadeiro responsável? É Deus? É Jesus? São as pessoas que estão à nossa volta? Não. Somos nós mesmos. Então, quando a gente toma essa consciência, essa persistência em continuar a nossa trajetória, aumenta. Né? Então, cada vez mais, nós vamos compreendendo que só depende de nós essa felicidade. E podemos ser felizes agora, não podemos? Podemos. Quando a gente toma essa consciência e adquire confiança, a gente começa a rogar ao Pai, não que supra os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas que nos auxilie a fazermos a nossa parte com confiança, com coragem, com fé, com vontade, com persistência, sem desistência, porque a desistência só vai prejudicar a nós mesmos, a ninguém mais. E a partir desse ponto, a nossa fé vai se tornando robusta, inabalável. Porque eu já sei que eu sou responsável por mim, por tudo aquilo que me acontece. Até mesmo pelas reações que hoje eu estou recebendo, pelos problemas que eu estou enfrentando. E aí eu começo a agir na minha vida de fato. Eu começo a tomar a responsabilidade na minha mão. Sou eu que devo fazer. E se eu deixar para amanhã, só acumulo o trabalho, ou dificulto ainda mais esse trabalho. Porque, já pensou? A gente fica acumulando ali aquelas atividades, igual nós mulheres sabemos muito bem isso. Você acumula roupa para passar, depois vem aquela montanha, você fica com preguiça. Você acumula louça lá na pia, depois você vai ter que lavar na hora de fazer almoço, naquela correria. A preguiça vem, a dificuldade aumenta, e aí nós vamos ficando, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Por que eu deixei? Por que eu não fiz antes? Mas a gente sabe, acomodamos muitas vezes diante das situações. E aí a gente vai perdendo tempo. O tempo é infinito, Deus está esperando a gente de braços abertos. Mas nós é que vamos empatando esse tempo, estacionando na estrada, nesse caminho, ao invés de querer logo adentrar esse reino. E esse reino, na realidade, vai ser construído fora, será, de nós? Não. Na verdade, esse reino está sendo construído aqui dentro, no nosso coração. É aqui dentro que começa esse reino. Né? Começa aqui, quando a gente começa a entender a lei divina e colocá-la em prática. Esse reino está sendo construído. Tijolinho a tijolinho. A cada dia, a cada momento. Em cada oportunidade, a gente vai colocando aí, né, esses tijolinhos. Eu gostaria de falar para vocês também, isso aqui nós tudo falamos, né? Porque a dúvida na vida futura vai causar para a gente muito desgosto, né? Aquelas irritações, aquele nervoso, aquela briga, né? Aquela coisa de ficar correndo atrás do outro, achando que o outro é culpado. Vai causar raiva, vai trazer energias negativas aos nossos sentimentos, vai nos contaminar de muitas coisas, vai nos causar pavor, temor, principalmente da morte, porque a gente acha que morreu, acabou. Não, a doutrina espírita vem nos falar totalmente o contrário. Nós continuamos vivendo, somos espíritos eternos, não morremos nunca. Jesus também queria nos mostrar isso com todas as suas falas, que a vida continua. Né? Então, quando nós estamos já colocando realmente, apostando as nossas fichas naquilo que Jesus fala, a gente começa a angariar não mais todas essas questões, né, de se rebelar, de ficar rebelde diante das situações que nos acontecem, mas a gente começa a buscar, né, depois de tudo isso, esse amparo, né, essa luz que a doutrina espírita vai nos trazendo. Esse amor maior que vai surgindo no nosso espírito. Porque a gente sabe que a doutrina ela vem trazer detalhadamente toda a descrição de como é o mundo espiritual. Aqueles que começam a estudar a doutrina espírita ficam maravilhados diante de tanta coisa maravilhosa que está ali ao nosso dispor. Ao nosso dispor. Né? Que basta a gente ir lá buscar e compreender melhor.
tudo está, né, a nosso dispor ali. Se nós buscarmos compreendermos, nós vamos mudar todo o nosso sentimento, a nossa moral. Né? Então, os princípios espíritas, ele é diferente, porque ele foi colocado ali por Kardec de uma forma com muito bom senso, respeitando ali todo aquele critério científico necessário para que ele não se perdesse também nas situações contraditórias. Então, ele foi se baseando ali naquilo que ele já trazia, né? Como disse o nosso irmão Flávio, ele vai até ter aí um seminário a respeito da vida dele. Nós vamos entender que esse mestre leonês, ele realmente buscou pautar ali todo o ensinamento espiritual, buscando nos mostrar esse caminho que nos levasse novamente a buscar o cristianismo redivivo, a entender as palavras de Jesus e nos fortalecermos na fé, né, nos ajudando. E lá na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para eles, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, se a Terra, digamos aí, que a gente fica com medo da Terra ser destruída, se ela fosse destruída nesse instante, o que aconteceria? A parte material da Terra poderia ser destruída, mas nunca a parte espiritual. A esfera espiritual permanece. Os espíritos iriam continuar vivos, permaneceriam ali, com todas as conquistas, com toda a sua bagagem. E já indo para a reta final, porque eu queria ficar até meia-noite, não dá certo, mas tudo bem. Lá no livro Coragem, que a gente gosta muito de falar sobre ele, Emmanuel traz uma das mais maravilhosas mensagens que ele tem. São todas maravilhosas, mas essa, ela toca bastante a gente, porque fala de Jesus e o mundo. Ele fala que se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, de balde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou. O mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens, para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Então, no Espiritismo, com a reencarnação, a família, nós funcionamos assim, na base de cooperação, da maneira como o Mestre nos ensinou, cooperando conosco, trazendo seus ensinamentos com toda humildade, com todo amor, para que a gente pudesse também se melhorar, se mudar. E ainda nesse mesmo evangelho tem a história de Maria Antonieta, que é uma rainha da França e que foi guilhotinada.
E ela vem nos dar uma mensagem falando justamente sobre essa questão, que ela foi rainha aqui entre os homens. E aqui ela achava que essa realeza que ela tinha iria levar para o mundo espiritual, que lá ela iria ser recebida com honrarias, orgulhosa, como ela tinha sido, como ela mesma fala. Mas quando ela chega lá, que vergonha ela passa, porque muito mais acima dela estavam aqueles que eram os humildes servidores lá no castelo. Então ela percebe quanta ilusão ela conservou no coração dela enquanto esteve aqui. E aí ela fala, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se procuram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas os espíritos voltam e nos deixam uma pista do caminho que devemos seguir. Eles vão nos perguntar, que bem fizestes? Que lágrimas enxugastes? Então, meus irmãos, assim, se chegarmos a este mundo espiritual, levando um pouquinho daquilo que a gente puder fazer em benefício do outro, com amor, nós estaremos ricos. Ricos. E também já construindo esse reino de amor em nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos levar essa mensagem para a nossa reflexão. Muito obrigada.